Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Meus irmãos e minhas irmãs, nós estamos no terceiro domingo da Páscoa. Este tempo litúrgico que tem uma duração de 50 dias, desde a Noite Santa, no sábado da Vigília, primeiro domingo da Páscoa, e esse tempo se estende até a festa de Pentecostes, em que a igreja celebra a vinda do Espírito Santo sobre os discípulos. E neste tempo litúrgico da Páscoa, a igreja, sempre na primeira leitura, vai nos mostrando o início das primeiras comunidades do cristianismo. E no Evangelho, a igreja nos mostra as aparições de Jesus. Ao menos 11 aparições do Cristo ressuscitado. Ao primeiro dia da semana, 2 discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. No primeiro dia da semana. E aqui o evangelista nos recorda, o primeiro dia da semana é o dia da ressurreição, é o domingo, o dia da Eucaristia. Os 2 discípulos que caminham em direção a Emaús. Discípulos quer dizer que eles já conheciam Jesus, já estava em um processo de discipulado, como eles mesmos dizem. Jesus foi um profeta grande em obras e palavras. Eles conheciam os milagres de Jesus e também a sua pregação, o seu evangelho. Mas é necessário que eles ainda cresçam na fé. E por fim, o evangelista diz que eles estavam saindo de Jerusalém para Emaús. E aqui é interessante notar que São Lucas, no seu evangelho, ele coloca a vida de Jesus como uma grande viagem. O evangelho de São Lucas é a grande viagem de Jesus em direção a Jerusalém, onde ele vai viver a sua paixão, morte e ressurreição. Lá no capítulo 9, versículo 51, Jesus diz, São Lucas nos diz que Jesus tomou a firme decisão de ir para Jerusalém. E todo o evangelho vai descrever o que aconteceu nesse caminho até a ressurreição. E aqui nós temos um contraste. Para São Lucas, a missão de Jesus é ir para Jerusalém. E no evangelho de hoje nós temos o oposto. Os discípulos de Emaús estão saindo de Jerusalém. Nós podemos dizer que eles estão indo no caminho contrário, porque ainda precisam amadurecer na fé. Precisam compreender que é em Jerusalém que se realiza o mistério da cruz e da ressurreição. E neste caminho que eles estão percorrendo durante o dia, Jesus se apresenta a eles. Começa a caminhar com aqueles 2 discípulos. E o Evangelho nos diz que eles estavam como que cegos. Cegos porque ainda não haviam compreendido a palavra da Escritura, que o Filho de Deus devia morrer e ressuscitar ao terceiro dia. Mas mesmo assim, Jesus vai caminhando com eles. Nós podemos fechar nossos olhos e imaginar aquela cena daqueles 2 caminhantes acompanhados de Jesus no caminho, na estrada. E, caminhando com eles, o Evangelho nos mostra claramente aqui uma liturgia da palavra e uma liturgia eucarística. Isso nos lembra a Santa Missa. A Santa Missa que tem 2 partes. A liturgia da palavra, onde nós escutamos as leituras, os profetas, o Evangelho. E depois a liturgia eucarística, onde Jesus se faz presente no pão e no vinho. E aqui nós temos essa liturgia da palavra missionária. Jesus vai caminhando com eles e explicando a palavra de Deus. Depois,
já no fim do dia, Jesus faz que vai mais adiante, e os discípulos então diz a ele: Senhor, ficai conosco, pois já é tarde e a noite vem. E Jesus fica com eles, entra na casa com eles e senta-se à mesa. No dia domingo, no dia da ressurreição, no dia da Eucaristia, Jesus senta-se à mesa, como na última ceia. Jesus senta-se à mesa para viver algo que na Bíblia nós chamamos de comensalidade. Sentar-se à mesa com alguém significa uma comunhão de vida, significa partilhar aquilo que temos e aquilo que somos com as outras pessoas. E os discípulos reconhecem Jesus no partir do pão. Quando Jesus toma o pão, dá a sua ação de graças, parte e entrega a eles. Então eles acreditam no Cristo ressuscitado, no partir do pão. E o Evangelho, lá no versículo 33, nos fala que os discípulos de Emaús voltam a Jerusalém para se encontrar com a comunidade dos demais discípulos. Eles voltam a Jerusalém porque a missão de Jesus é ir a Jerusalém. Eles voltam porque eles compreenderam que aquele Cristo que foi morto na cruz é o Cristo ressuscitado que está sentado à mesa com eles. Eles como que dão um passo na fé, compreendem a palavra de Deus nas suas vidas. Meus irmãos e minhas irmãs, o que esse Evangelho tem a nos ensinar sobre a nossa fé? Em primeiro lugar, esse Evangelho nos ensina que a nossa fé, ela é um processo. Em todas as missas nós dizemos: Senhor, eu creio, mas aumentai a minha fé. Nós vamos crescendo na fé à medida que nós vamos vivendo o Evangelho, compreendendo a palavra de Deus, seguindo Jesus. Os discípulos, enquanto ouviam as palavras do Cristo ressuscitado, o coração deles ardia. Já era o início de uma transformação de vida. E assim eles vão crescendo na fé, na compreensão da palavra de Deus, até reconhecer o próprio Cristo ressuscitado no meio deles. A nossa fé, meus irmãos e irmãs, a nossa fé é alimentada pela palavra de Deus. Assim como Jesus alimenta aqueles discípulos no caminho. A nossa fé, ela é uma caminhada. É uma caminhada que se faz na comunidade. É na comunidade, na igreja, que nós vamos conhecendo a palavra de Deus, vamos conhecendo Jesus, vamos conhecendo os nossos irmãos e irmãs, os desafios, as provações da missão. A fé, ela é uma experiência pessoal com a pessoa de Jesus. Os discípulos de Emaús tinham ouvido falar que Cristo havia ressuscitado, mas eles ainda não acreditavam. Nós ouvimos falar que ele ressuscitou, mas é no caminho que eles encontram-se pessoalmente com Jesus. Por isso a fé é um encontro com a comunidade, com os irmãos, com a igreja, com a palavra de Deus. A fé, ela é uma partilha. Assim como Jesus senta-se à mesa e partilha do seu pão, da sua vida com aqueles 2 discípulos, a nossa fé, ela é vivida quando nós partilhamos a nossa vida em comunidade. Nos colocamos a serviço da comunidade para partilhar nossos dons, nossos talentos, nossa missão e vocação. Meus irmãos e minhas irmãs, peçamos ao Senhor neste dia o dom da fé, o dom de crer em Jesus ressuscitado. Essa virtude que é uma virtude teologal, uma virtude que Deus nos dá para iluminar nossa vida. Peçamos ao Senhor que Ele nos dê
o dom da fé, para que a luz do Cristo ressuscitado ilumine nossa vida, ilumine nossas decisões, ilumine também nossas relações. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja